A fase do descarte é um momento terrível para a vítima de narcisista. E se ela não acordar antes de ser descartada, ela vai ser humilhada, ela vai sofrer muito. E hoje eu quero falar com vocês como acontece esse descarte, como que o narcisista age, o que ele está fazendo nesse momento. Eu sou Sinara França, terapeuta especialista em relacionamentos abusivos e transtorno de ansiedade. A relação com o narcisista tem um tempo de duração, porque nunca há uma relação de verdade, genuína, assim como você pensa, como você se sente em uma relação, como você trata a pessoa que você está se relacionando, como você planeja um futuro dentro daquela relação. Para o narcisista isso não existe. A forma do narcisista se relacionar vai além do que você imagina. E é sempre um ciclo abusivo. Sempre acontecerá algumas etapas dentro desse ciclo abusivo. Agora, o pior de tudo é que para o narcisista esse ciclo nunca se encerra. Porém, o descarte faz parte do narcisista e toda vítima de narcisista vai passar por esse descarte. Você pode estar se perguntando assim, mas e aquela pessoa, aquela vítima de narcisista que fica ali anos nesse relacionamento? Como assim? Eu nunca vi esse narcisista com ninguém. Entenda uma coisa, fase da desvalorização, descarte, isso tudo pode ocorrer sem sequer o narcisista se separar de vez de uma vítima. Pode ocorrer da vítima, ela insistir tanto, sofrer tanto dentro desse ciclo, que ela vai aceitando essa desvalorização, os abusos, o sofrimento que ela está passando ali, ela vai aceitando. Mas ela passa por descarte, mesmo estando com esse narcisista. Ela não percebe porque talvez ela não entenda o que é o abuso narcisista. Mas ela vai passar por tratamento de silêncio, ela vai ser traída mesmo que ela não saiba. Mas na maioria das vezes, na maioria dos casos, a vítima ou ela sabe, ou ela finge, não quer acreditar, ou algum indício de traição vai ocorrer. E nada muda para o narcisista. Ele não vai deixar de fazer, de completar o seu ciclo abusivo, mesmo que ele fique ali naquela relação, porque existem muitos casos, né? Depende do objetivo do narcisista, depende às vezes de um cargo, religião, depende de muita coisa, mas o ciclo abusivo vai sempre acontecer. Então vamos lá, como que acontece? A fase da desvalorização é o momento em que o narcisista muda. Todo aquele encantamento, aquela fase do encantamento, começa a desaparecer. E aí ele passa para a desvalorização, onde ele vai mudando o comportamento com a vítima. Se for um perverso, ele já vai passar a algum tipo de agressão física. Se for um narcisista que não chega a abusar fisicamente da vítima, ele vai começar os abusos psicológicos. Na maioria das vezes, eles vão mudando o tom de voz, vão passando a ser mais agressivos. Então, começa uma série de abusos, como, por exemplo, xingamento, agressão verbal, abuso psicológico, começa a controlar a vida da vítima, começa a afastar, o afastamento das outras pessoas e começa a colocar a vítima em um comando, uma bolha, onde ela precisa fazer tudo o que ele quer. Então, quando ele chega nessa fase que ele está desvalorizando, que ele já tem controle, ele já deixa a vítima confusa,
ela já está totalmente dominada pelo narcisista, ele vai cumprir esse ciclo. Então ele passa a desvalorizar para que ele possa descartar. E durante essa desvalorização, o narcisista, quando ele já está desapegando, quando eu falo desapegando, não é porque o narcisista gostava, sentia amor por você, não, porque o narcisista não tem conexão, né? Não ama, não sente empatia, não se importa com o outro. Então, não é da forma que você imagina essa relação com o narcisista. É uma relação de objeto. É quando ele começa a se desapegar do objeto, né? O objeto, aquela coisa que o narcisista está se relacionando. Ele, no início, ele idealiza. O que ele viu em você foi uma imagem criada, como se fosse a sua própria imagem. Então ele chega tendo aquela admiração, mas não pela pessoa que você é, e sim pelo suprimento, pelo que você está oferecendo de bom, porque no início você vai fazer muita coisa que o narcisista quer, afinal de contas, você também está recebendo desse narcisista. E você, para agradar e porque você está se sentindo tão bem nessa relação, você vai retribuir. Chegando na fase da desvalorização, é como se fosse o espelho do narcisista, ó, se quebrando. Aquela imagem que ele viu em você, a imagem perfeita, que na verdade era a imagem perfeita dele, ele já começa a olhar e não enxergar mais o que ele enxergava. Ou seja, ele começa a ver defeitos em você. Então esse espelho começa a se quebrar. E se ele se acha perfeito, ele olhando para você, que seria aquela imagem idealizada, ele não vai mais olhar para você como se você fosse uma pessoa perfeita, sendo a própria imagem do narcisista. Então esse espelho começa a se quebrar. Você vai perdendo a graça. Ele vai criando um afastamento, né? Totalmente aquela presença do narcisista, aquela coisa gostosa que você sentia no início, como se fosse amor mesmo, como se você estivesse se relacionando com uma pessoa real. Aquilo tudo vai desaparecendo. E ele começa a procurar um novo espelho, um novo objeto. Ele precisa se ver perfeito em alguém. E ele começa a já preparar uma nova fonte de suprimento. Então é aí que ele vai começar a te humilhar, fazer tratamento de silêncio, vai se afastar de você, e aí que ele vai abusar dependendo do narcisista, se é um perverso. Ele vai começar a te xingar muito, ele pode deixar indícios de traição, ou você já pode até ter pego o narcisista traindo, ter pego algo que viesse comprometer, e ele não vai querer saber. É nessa fase que você começa a sair do seu controle, e você começa a reagir ao narcisista, a cobrar do narcisista. E isso para o narcisista reforça esse espelho quebrado. Então você começa a se comportar como narcisista, no sentido de cobrança, de querer controlar. Você fica uma pessoa, para o narcisista, uma pessoa chata, porque você está cobrando algo que o narcisista está fazendo e é verdade. Só que ele nunca vai aceitar isso, ele nunca vai assumir, e tudo que você cobrar, o narcisista, ele vai dar um jeitinho de reverter a situação e jogar a culpa e responsabilidade em você. E por mais que você tente se esforçar, até mesmo para agradar o narcisista nesse momento, ele vai desprezar o que você está fazendo. É nessa fase que a vítima, ela se esforça mais, porque ela está em busca daquela idealização, daquele momento lá do início do relacionamento.
Então ela vai se doar. E também é na fase que a vítima ela passa por triangulação, que ela começa a perceber que o narcisista está traindo, que ela começa a se sentir insegura. Então, é nessa fase que o narcisista mais pisa, mais humilha, mais abusa da vítima, e é a fase que ela vai fazer de tudo pelo narcisista. É nessa fase que uma vítima, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Não estou dizendo que todas as vítimas de narcisistas passam por isso, mas vou dar um exemplo. Aquela vítima que o narcisista ele está sugando financeiramente, de repente ela já perdeu um carro, o cartão de crédito já estourou, o que ela tiver naquele momento, ela vai entregar na mão do narcisista, porque mesmo ele desvalorizando, ele volta lá, entrega aquela migalha e ele começa a fazer agrado para fazer a vítima continuar no ciclo abusivo, com essa esperança, porque ela já está tão manipulada, dominada pelo narcisista, e ele sabe disso. E por ela estar agonizando no sentido de desespero, porque é como se ela estivesse perdendo aquela pessoa maravilhosa lá do início, então ele agrada um pouquinho para poder ela dar muito mais, oferecer muito mais. Nem sempre o narcisista ele vai impor a você gastar, fazer por ele. Ele pode manipular, fazendo joguinhos, como se ele estivesse precisando de algo, se vitimizando e induzindo você a usar o seu dinheiro, usar o seu cartão, vender um bem material, comprar aquele carro que ele tanto estava querendo, né? E ele tentou tirar de você e não conseguia. É um momento que ele também pode te forçar a vender sua casa ou ir morar em outro lugar, porque o narcisista ele gosta muito de fazer isso nessa fase. É quando ele realmente desestrutura a sua vida por completo. É capaz de falar que vocês podem dar certo se vocês se mudarem e forem para outra cidade. Por quê? Quando ele faz isso, ele realmente já arrancou tudo de você. E isso faz você ficar isolada ou isolado. Estou falando aqui de pessoa narcisista. Quanto mais você estiver afastado das pessoas, mais o narcisista ele consegue controlar e manipular você, porque você se sente sozinha. Você olha para um lado, já não tem mais aquelas pessoas ao seu redor, o narcisista já fez a sua cabeça, já colocou pessoas contra você, você contra pessoas, e agora você está sob o domínio do narcisista. Então você já não tem mais nenhum tipo de recurso. Você pode estar falindo financeiramente e agora? Você está só, você está falindo, você está com a sua conta bancária lá no vermelho, você está com uma dívida de uma casa, de um carro, de um aluguel, você está passando às vezes até por necessidade. Enfim, ele vai tentar destruir ao máximo a sua vida nessa fase da desvalorização e quando ele está já idealizando uma outra fonte de suprimento. Então, nessa fase, quando ele começa a fazer tudo isso com você, que você percebe que tudo que ele já vinha fazendo aos poucos, tudo isso está aumentando, os abusos, o tempo, tudo que ele está fazendo, a indiferença, tratamento de silêncio, acusação, acusando você de traição, que você que está fazendo errado, que você não sabe de nada, que você é uma pessoa louca, desequilibrada, burra, que você acabou com a vida dele, que você acabou com o relacionamento. Quando ele chega nesse ponto onde ele já abusa com muito mais intensidade. Quando eu falo abuso, eu não estou falando só do abuso físico, tá? Porque nem todo narcisista vai abusar fisicamente, mas
Quando é aquele perverso, um psicopata que abusa fisicamente, ele vai piorando nesse sentido. E é aí que ele está preparando outra fonte de suprimento. É o momento em que ele está se desligando de você, no sentido de olhar você como a coisa, o objeto que já não funciona mais, o seu espelho, a sua imagem perfeita já não existe mais, e agora ele está idealizando uma outra pessoa. O interesse do narcisista se volta totalmente a essa outra pessoa, que, né, nesse momento é o novo espelho do narcisista. É aquela fantasia de um novo objeto que ainda é perfeito na visão do narcisista. E assim que esse espelho se quebra totalmente na visão do narcisista, quando ele olha para você e vê uma pessoa inútil, sem nada, sem graça, chorando, correndo atrás dele, brigando, feito uma pessoa louca, desequilibrada, ele vai fazer o descarte. Ou ele vai forçar você a fazer o descarte, ou ele vai simplesmente desaparecer. Ele vai começar a sumir, ele vai começar dependendo do tipo de relação. Por isso que eu não posso dizer exatamente como vai funcionar, porque cada narcisista, cada vítima, cada tipo de relação pode acontecer de uma forma diferente. Mas é nesse momento que realmente o narcisista vai fazer o descarte, porque você não tem mais serventia para o narcisista naquele momento. Mas o narcisista, ele não quer perder você. De qualquer forma, você continua sendo um objeto dele. É um objeto que nesse momento não serve, mas ele quer deixar você ali, na prateleira, esperando, aguardando. Quando você melhora um pouquinho, o narcisista volta. Ele vai lá, tenta fazer um Wolverine, sugar você novamente para o ciclo. Ele vai lá para outra vítima, enquanto ele está lá obtendo o suprimento positivo, a fase da idealização, na fase em que o espelho do narcisista está perfeito. Ele também volta, porque ele precisa também das suas reações emocionais. Ele precisa controlar você também. Emocionalmente, ele precisa ver você ruim, doente, acabada, porque é assim que ele se sente bem, no sentido de ver você na pior. Então isso significa que ele é melhor do que você. Então ele volta para continuar controlando. É por isso que eu sempre digo que o narcisista sempre volta. Ele volta para querer controlar você. Ele volta porque ele quer abusar mais de você. Então é sempre um alerta, que eu estou sempre falando sobre isso aqui nos vídeos, sempre repetindo. O narcisista, quando ele volta, ele não vai voltar para aquela fase do bombardeio de amor. Ele vai sugar, ele vai fazer um Wolverine, mas ele vai continuar daquele momento para lá. Esse espelho do narcisista quebrado, ele não vai se colar, ele não vai ficar coladinho e voltar, tá? Isso não vai mais acontecer. Mas ele ainda depende das suas respostas emocionais, ele depende de você, às vezes financeiramente, ele ainda pode te procurar por uma noite de prazer, enfim, ele pode te procurar por algo. Às vezes a nova fonte de suprimento não dá certo, mas mesmo que ele consiga também, concluindo o outro ciclo, né, com essa próxima vítima, mas ele também vai buscando as outras que ainda estão ali com a porta aberta, ainda se permite falar, ter uma comunicação com o narcisista.
E aí ele volta na maior cara de pau e pronto. Por isso eu falo aqui para vocês, eu digo que se você está na fase da desvalorização, você percebe que esse ciclo realmente faz sentido na relação que você está vivendo. Até mesmo pelo que você está sentindo, que você já passou, o comportamento repetitivo entre o morde e assopra, toda forma de agir de um narcisista, que aqui tem vários vídeos aqui no canal, que você pode identificar uma relação realmente com uma pessoa narcisista. Não que eu esteja aqui para diagnosticar, mas sim falar sobre essa relação, que o comportamento repetitivo, permanente, sempre se repetindo, contínuo, sempre o narcisista vai agir assim. Então, se você já se vê na fase da desvalorização, não espere o descarte, tá? Pegue esse momento, agarre esse momento e saia dessa relação o quanto antes. Não espere o narcisista te descartar. Tudo que o narcisista quer é fazer o descarte, humilhar, acabar com o seu emocional, psicológico, destruir você e ele sair como se ele fosse uma pessoa maravilhosa, idealizando outras pessoas, colocando nas redes sociais, fazendo propaganda que ele está feliz, e você aí se lamentando, sofrendo, tendo que colar os caquinhos da sua vida. Então, se você se identifica no ciclo abusivo e se identifica na fase da desvalorização, fuja. Corra, saia desse relacionamento, porque o narcisista, ele odeia quando uma pessoa acorda e vai embora, né? Eu não vou falar um descarte, porque o descarte, isso ocorre para o narcisista. Por que descarte? Porque é o descartar o objeto. Você não tem essa visão, tá? Em relação a uma pessoa como objeto. Você simplesmente encerra, se separa, não é assim? Para o narcisista é um descarte. Então não é um descarte que você vai fazer. É um ir embora, é se separar e viver sua vida. E não permitir que você seja descartada, feito um objeto na mão do narcisista. Esse foi meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo está o link do meu WhatsApp para você que deseja, precisa nesse momento de passar por um processo terapêutico. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar neste momento. E peço a vocês para curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal. Tudo isso é muito importante para que você possa ajudar este canal a crescer e essas informações possam chegar até as pessoas que precisam ouvir, aprender sobre o abuso narcisista. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.